Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, né? Neste segundo domingo do mês de junho, né? Que deveríamos estar reunidos no nosso ajuntamento, mas as vicissitudes da vida não estão nos deixando, né? Graças a Deus por isso. E vamos ficar aí, né? Guardando aí esse isolamento para que a gente não nem pegue, né? Nem pegue esse vírus e se pegar, não transmita para outros, né? O grande problema é a transmissão, né, irmão? Transmissão para outra pessoa. Esse aqui é o problema, não é tanto a gente pegar, né? Mas é a transmissão. Por isso é que tem esse isolamento aí, que é para esse vírus ir embora logo, né? Mas graças a Deus que estamos aqui. E vamos em espírito nos reunir, né? Conforme a gente está fazendo todos os dias, para aqueles que estão lendo aí, né, e prestando atenção e meditando nessas pequenas mensagens que as Escrituras estão nos dando, né? Então hoje nós vamos ver o quê? Nós estamos vendo lá o Abraão, né? O pacto que Deus fez com ele, não é isso? E vimos ontem que ele se encontrou com Melquisedeque, né? Melquisedeque deu pão e vinho a ele, né? Ele deu os dízimos a Melquisedeque. Foi abençoado pelo Melquisedeque. Ou seja, os pecados dele foram perdoados, né? E ele adorou o Melquisedeque, né? E o Melquisedeque aceitou a adoração dele. O rei de Salém, não é isso? Então nós vamos ver aqui quem é esse rei de Salém, né? Porque as religiões acham que isso aí é um homem, né? É um homem da descendência não sei de quem. Aí eles inventam aí um monte de coisa, porque exatamente eles não comparam palavras espirituais com palavras espirituais. É o que nós vamos fazer aqui agora, comparando palavras espirituais com palavras espirituais, para nós identificarmos quem é esse Melquisedeque. Então aqui no Salmo 110, no versículo 4, nós vamos ver aqui de novo falando de Melquisedeque, né? Está dizendo aqui, ó, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou o Senhor, quem é que foi que jurou? Que Senhor é esse aqui? Esse Senhor aqui é o Altíssimo, né? Então o Altíssimo jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, sacerdote eterno não é Melquisedeque, né? Ou é? Segundo a ordem de Melquisedeque é, né? Mas o sacerdote eterno é o Senhor Jesus, né? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. O sacerdote eterno é o Senhor Jesus, não é isso? Pois é, então nós vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 56, está escrito aqui o seguinte. No 54 está escrito assim. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, irmãos, eu estava vendo ali um diálogo, né?
com os fariseus ali, com os escribas e os anciãos e os sábios, né? Acerca exatamente das coisas, né, celestiais. E aí chegou um momento que saiu ali o assunto de Abraão, né? O Senhor Jesus dizendo que Abraão, pai deles, né, exultou por ver os meus dias e viu e alegrou-se. Aí eles disseram, mas você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Aí ele diz, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é que está falando isso? O Senhor Jesus. Então tá aí, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é isso? Então nós estamos aí vendo que o Senhor Jesus está dando testemunho de Abraão, falando de Abraão e falando daquele momento em que Melquisedeque se encontrou com Abraão, né? Ele estava se referindo àquele momento ali, quando ele levou pão e vinho, depois que Abraão, né, venceu aqueles reis e tal, né? Certo. Aí depois nós vamos para Hebreus. Aqui em Hebreus, então nós estamos comparando palavras espirituais com palavras espirituais, que dão para nós exatamente o sentido daquilo que a gente quer, né? Então aqui no capítulo 5, 6 de Hebreus, nós vamos ver o quê? De novo a citação do Salmo 110, né? Está escrito assim, ó. No 5:5, né? Assim também Cristo, se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí então o que o apóstolo, né, está escrevendo aos Hebreus, né? Que Jesus Cristo é um sumo sacerdote, né? E aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, quem é? É o Pai, né? É o Altíssimo, né? E aí no 6 está escrito o quê? Como também diz em outro lugar. Quem que disse? O Pai. Tá vendo aí? Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Então, mais uma vez, está aí identificado, né? Sumo sacerdote, o Filho, não é isso? E Melquisedeque. São exatamente o Senhor Jesus, né? Aí vamos agora para o capítulo 6:20 de Hebreus. 6:20 de Hebreus está assim, ó. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, que ordem é essa? Essa ordem de Melquisedeque é o sacerdócio eterno, né? Essa é a ordem de Melquisedeque. Porque a outra ordem de sacerdote que teve foi a ordem de Levi. Então ali os sacerdotes, eles eram pessoas comuns, né? Nasciam, cresciam, morriam, né? Esse aqui não, esse sacerdote eterno aqui, ele é a ordem de Melquisedeque, que ele é um sacerdote eterno. Ele não tem princípio nem fim. Nós vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui que ordem é essa. No capítulo 7, no versículo 1, a ordem de Melquisedeque é essa aqui, ó. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, ó, rei de Salém. Salém é o quê? Jerusalém. Rei da paz, né? Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, né? Esse abençoou aqui é o quê? Perdoou os pecados, né? Limpou, né? O espírito de Abraão, né? Versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Deu o dízimo de tudo, adorou, né? Primeiramente é por interpretação, ó, rei de justiça. Ele é o rei de justiça. Por quê? Porque ele só fez justiça. Porque ele cumpriu todos os mandamentos, né? Ele foi o cumpridor de toda a lei.
E depois também é rei de Salém, que é rei de paz. Ora, quem é rei de justiça e quem é rei de paz, senão o Senhor Jesus? Então é ele, né? Este Melquisedeque. Essa é a ordem de Melquisedeque. Rei de paz e rei de justiça. Aí agora vem, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então está aí a ordem de Melquisedeque, né, irmãos? Então ele não tem. Quem é o pai de Jesus? Quem é? É o pai, né? O Altíssimo, né? Ele diz, ele não tem pai humano, né? Sem mãe. Ele tem mãe como homem, né? Ele tem uma mãe como mãe, como homem. Mas como filho de Deus, não, ele não tem mãe, ele não tem princípio nem fim. Então, como homem, ele tem uma genealogia, mas como filho de Deus, ele não tem genealogia. Porque ele é igual ao pai e não teve por usurpação ser igual ao pai, né? Então, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, irmãos, essa é a ordem de Melquisedeque, né? Então, aquele Melquisedeque é com certeza o Senhor Jesus, e Abraão viu seus dias e alegrou-se, e amém, e paz seja com todos durante esse dia, com todos vocês, irmãos, irmãs e toda a sua família, e meditemos nisso e oremos, e nos alegremos com essas palavras e com a igreja do Senhor Jesus, e amém, né? Paz seja com todos.